Nós oramos pelas suas bênçãos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos de volta. Vamos continuar onde nós paramos. Primeiramente, eu vou começar respondendo uma pergunta em relação a se esses vídeos eles vão ser upload para o YouTube. Bom, sim, todos os vídeos que estão sendo apresentados aqui vão ser colocados no YouTube. Você tem que ir pelo canal do Canadá. E aí você vai encontrar o nosso canal e os vídeos vão estar lá. E as apresentações de hoje, se Deus quiser, vão ser colocados hoje também. E os em português vão estar no livrinho. Onde nós paramos. Basicamente, nós consideramos Josias Litt e a visão de Uriah Smith, visão de Daniel 11, 40 a 45, e então agora nós chegamos numa discussão em relação à visão deles para a nossa verdade presente, ou aplicação da verdade presente desses versos, e começamos a considerar como que nós chegamos ao entendimento que nós temos hoje de Daniel 11, 40 a 45, particularmente o verso 40. O verso 40 é a nossa aplicação, é a fundação de como nós interpretamos os versos seguintes, é o ponto de partida para a história da nossa linha. E nós vimos que para fazer a aplicação da nossa verdade presente, nós temos que usar o princípio do rei do norte e o rei do sul, que seria o princípio de geografia, que podemos ver no verso 45, e a identificação do rei do sul e o rei do norte, do verso 5 até o final do capítulo. Então, é uma das razões que a intenção original seria uma aplicação que segue todo esse princípio até o fim. Mas nós temos que ver esse princípio como uma representação simbólica do rei do norte e do rei do sul. Então, nós usamos isso para chegar no verso 40. E os eventos do verso 40b. A identificação simbólica do rei do sul e do rei do norte nos permite ver os eventos de 1798. E também nos permite ver os eventos de 1989. Porque o rei do sul seria o Egito e as características espirituais vai da França até a Rússia. E a transferência do rei do sul de França até a Rússia é como a gente identifica 1989. Esses eventos que seria a retaliação do rei do norte e o rei do sul. E isso não nos dá um segundo tempo do fim. Nós temos, para ver isso, nós temos que cortar essa linha e fazer duas linhas paralelas. Quando nós cortamos essa linha, nós tiramos os eventos de 40b e colocamos ali embaixo. Começa o início de uma nova linha. E, na verdade, as linhas, elas começam no tempo do fim. Então, nós cortamos essa linha para fazer, então, duas linhas. O verso 40b seria o início de uma nova
linha, que é o tempo do fim, e 1798 é o tempo do fim para os mileritas. Então, ao invés de identificar dois tempos do fim com os princípios que nós temos hoje, não tem nada no verso 40 que sugira um segundo tempo do fim. Não tem nada no verso 40 que, através de uma leitura natural, sugira um novo tempo do fim. Então, nós começamos a ver alguns pensamentos sobre qual é a melhor forma de chegar ao nosso entendimento de Daniel, verso 40, 11, verso 40. O que eu estou dizendo é qual que é a melhor forma de chegarmos a dois tempos do fim. Nós chegamos a dois tempos do fim. Nós chegamos a dois tempos do fim fazendo como nós fizemos aqui, cortando a linha. É assim que nós desenvolvemos um segundo tempo do fim. Mas o nosso entendimento do verso 40, qual é a forma mais fácil de chegar a esse entendimento? Diferente daquilo que foi colocado na revista Tempo do Fim, que o rei do sul ele desaparece, e aí volta como Rússia. Mas existe uma forma mais interessante para chegar no nosso entendimento do verso 40. E nós falamos isso através de uma comparação do verso 40 com versos paralelos no livro de Apocalipse. Porque Daniel e Apocalipse são um livro, um interpreta o outro. É uma repetição e uma ampliação um do outro. Então, se compararmos e fizermos um contraste, os versos em Apocalipse que fala sobre o tempo do fim, falamos sobre o desenvolvimento aqui, falamos sobre o desenvolvimento de Daniel 11, verso 40, vai trazer mais informação para o que acontece na história desse verso. Então, esse é o exercício que nós faremos ao ler Apocalipse 13 e 17, verso 8. Então, quando nós olhamos para esses dois versos, vamos olhar Apocalipse 13, 3. Nós podemos ver que podemos dividir em duas partes. E eu creio que essas três partes nós podemos ver. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Então, existe uma ferida de morte, uma ferida mortal. E essa ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou após a besta. Então, aqui podemos ver três tipos de desenvolvimento natural. Três desenvolvimentos que nós podemos ver nesse verso. A morte de uma ferida mortal. A cura dessa ferida, que podemos chamar de ressurreição. Existe uma morte, uma ressurreição e também uma maravilha, a terra se maravilhou após a besta. Quando nós vemos em Apocalipse 17, nós podemos ver essas três partes também no verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então, eu vou colocar um verso sobre o outro. Eu vou fazer uma foto da tela.
E eu vou fazer uma tabela. Então, uma das partes que nós vamos identificar é que há uma morte, uma ressurreição e uma maravilha, alguém se maravilhando. Quando chegamos a Apocalipse 13, verso 3, a morte que diz que a chaga foi curada, ou a sua cabeça foi curada. E aqui diz também que a chaga foi curada. E aqui diz que toda a terra se maravilhou. Então nós temos essas três partes. Agora vamos fazer a mesma coisa com Apocalipse 17, verso 8. Aqui diz que a besta que viste foi e já não é. Nós sabemos que Apocalipse 17, quando João se levanta no final dos 1260 anos, quando a terra está cheia de sangue dos santos, os 1260 anos terminam em 1798. Então a mulher, ela era viva, ela vivia, foi perseguida antes de 1798. Em 1798 ela já não é. Então aqui a gente coloca não é. Já não é. Ela era e já não é. Mas então continua dizendo que ela há de subir do abismo. E então diz que o mundo irá se admirar. Então nós vamos comparar isso, fazer uma comparação e um contraste com Daniel 11, 40, 45, da forma que nós entendemos. E eu vou fazer algumas perguntas agora. A gente vai fazer, vamos comparar e contrastar com Daniel 11, verso 40 a 45.
Ah, quando que todo o mundo se maravilha com a besta no contexto de Daniel 11, 40 a 45? Quando que o mundo se maravilha com a besta? Será que temos algum verso paralelo em Daniel 11, 40 a 45 para responder isso? Quando que o mundo se maravilha com a besta? Kátia diz Daniel 11, 43 a 44. Eu acho que a minha pergunta para isso é por que o verso 44? Porque o 43 é quando o Egito é conquistado, quando o mundo é conquistado. Verso 44... Outra pessoa disse aqui que seria 41 a 45. É assim que eu entendo, porque Daniel 11, 40 a 45 não são sequenciais. Nós temos 40, 41, 42 e 43. Um desses versos descreve a conquista de 3 obstáculos geográficos: Rei do Sul, Rei do Norte e então a Terra Gloriosa. O verso 44 e 45 não entram de uma forma cronológica depois do verso 43, ok? Verso 44 e 45 estão repetindo e ampliando a história que está aqui nesses versos. Então, quando diz no verso 44, dos rumores do Oriente Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, o que está falando, esses rumores, nós ainda entendemos que seria um alto clamor. E quando acontece o alto clamor, acontece no decreto dominical. Então, esses rumores, eles estão sendo descritos no verso 44. Começando pelo menos na história no verso 41. E o verso 45, da forma que eu entendo, é a mesma coisa. É esse conflito final que acontece entre o povo de Deus e Babilônia moderna. E quando que esse conflito começa? Eu diria que seria o verso 41 também. Então, esse entendimento de que o 44 e o 45 estão repetindo e ampliando o verso 41 a 43. Eles estão descrevendo o conflito que acontece no curso dessa história aqui. Então, quando nós fazemos a pergunta, quando que todo mundo se maravilha sobre a besta? Eu creio que nós estamos olhando quando que a história do verso 41 e 43 acontece. Quando que o mundo se maravilha sobre a besta? Eu espero que isso faça sentido. Então, se isso faz sentido, será que podemos responder essa pergunta? Quando que o mundo se maravilha sobre a besta no contexto de Daniel 11, 40 a 45?
Taquani, o meu irmão, aqui diz que é o verso 43. E eu diria que isso está correto, porque o Egito é o mundo. E esse desenvolvimento completo do mundo se maravilhando sobre a besta, isso acontece no verso, o desenvolvimento completo acontece no verso 43, mas eu argumentaria que seria nessa história, aqui de 41 a 43. Quando os Estados Unidos conquista e o resto do mundo segue o decreto dominical que foi feito pelos Estados Unidos. Então isso seria um cumprimento progressivo do mundo se maravilhando com a besta, começando nos Estados Unidos e todas as outras nações do mundo. Então verso 41 a 43 é o que responde ao mundo se maravilhando com a besta. Espero que isso faça sentido. Então, a última parte de Apocalipse 13 e 17 seria Daniel 11, 40 e 1 a 43. Quando que a ferida mortal é curada? Porque a segunda parte é o início da ferida mortal. E o 13:3 diz que a ferida é curada e 17:8 diz que ela... Daniel 11, 40, 45 responde. No Apocalipse 17:8 diz que ela vai subir do abismo. Quais versos de Daniel 11, 40 e 45 respondem a esse desenvolvimento? Quarenta e um. A ferida mortal, ela é curada completamente no decreto dominical, que seria Daniel 11, verso 41. Mas ela é curada de forma progressiva, mas a culminação da cura é no verso 41. Deixa eu pensar sobre isso. Se nós identificamos a cura como algo progressivo, nós não podemos ver essa cura num ponto, num período, num ponto de tempo. A morte, como identificamos em Apocalipse 13, 13, Apocalipse 17, 8, seria a ferida mortal, que seria no verso 40a, 1798. Então, nós temos uma morte identificada e também identificamos a terra se maravilhando sobre a besta. E essa ressurreição que nós queremos entender agora. Então, eu fiz um ponto
de que a ressurreição é um desenvolvimento progressivo. Mas quando nós chegamos no decreto dominical, termina. Ela é cumprida. Daniel 11, verso 41 é o decreto dominical. Mas quando nós traçamos a história da cura progressiva dessa ferida mortal, a história o início da cura dessa ferida, eu acho que ele perdeu o ponto. Ele quer dizer, então, que a ferida mortal ela é curada completamente no verso 41. Se nós traçamos através de desenvolvimento progressivo, chegando até a culminação total, o verso 40a apenas nos mostra o início da ferida mortal. O evento que segue, quando nós vemos a ascensão do Rei do Norte, é isso que responde ao início da cura da ferida mortal, que isso seria o verso 40b. Então, Daniel 11, 40b, 1989, esse é o início da cura da ferida mortal. O início da conquista dos 3 obstáculos geográficos. É quando o papado começa a sua ascensão. Juntamente com a história de Daniel 11, 40 a 45, como nós aplicamos. Então, verso 40b até 41 responde à ressurreição. Então, eu estou pensando, enquanto nós... eu acho que a forma mais clara de ilustrar é a seguinte. Quando nós chegamos para o verso 41, que os Estados Unidos é conquistado, e isso aqui seria o início do mundo se maravilhando sobre a besta. Mas a história da cura da ferida mortal, quando nós chegamos para o verso 41, a ferida mortal é curada. A história da cura dessa ferida seria a segunda parte do verso 40. E eu creio que nós ilustramos isso de formas diferentes, através de linhas diferentes. Mas o verso 40 é a história do início da cura da ferida mortal. E o verso 41, a ferida mortal é curada. E esse seria o início do mundo se maravilhando sobre a besta. Então, quando nós comparamos Daniel 11, 40 a 45 com os versos paralelos de Apocalipse 13 e 17, nós vemos um padrão que vemos em Apocalipse 13 e 17, e nós podemos ver também no verso 40 a 45. A primeira parte do verso 40 responde a essa ferida mortal. Verso 41 a 43 seria a resposta do mundo se maravilhando com a besta. Então essa ressurreição, ela vem antes do mundo se maravilhando sobre a besta. E se o mundo começa a se maravilhar com a besta no verso 41, isso significa que a ressurreição nós temos que ver no verso 40. Então é dessa forma, comparando Apocalipse 13, as passagens paralelas de Apocalipse com as de Daniel, é dessa forma que nós podemos ver a segunda parte
do verso 40, para chegar de forma mais clara a uma identificação do verso 40. A segunda parte do verso 40. Na nossa aplicação dos versos 40 a 45. Então, espero que isso faça sentido. Me avise se não tiver feito sentido, que eu posso tentar deixar isso mais claro. Foi feita uma pergunta. Eu vejo que os versos de 11, 1 é aqueles que seguem o 40 a 45. Eu não entendi direito a pergunta. E eu acho que ele disse também que não entendeu. Eu vou voltar para essa pergunta depois. Desculpa, eu acho que eu não entendi mesmo. Então, comparando Daniel 40 a 45 com as passagens de Apocalipse 13 e 17, a ressurreição do papado deve acontecer na história do verso 40. Isso nos obriga a dividir o verso 40 em duas partes, a morte no 40a e a ressurreição em 40b, embora a leitura natural do verso 40 não sugira isso. Resumindo o ponto que nós acabamos de fazer aqui nessa tabela. Eu gostaria de talvez mudar um pouco no restante do tempo que nós temos. Eu gostaria de discutir a relação de Daniel 11:40 e Apocalipse 9, da forma que Josias Litch e Urias Smith entenderam. Porque o que nós dissemos é que Urias Smith estava errado. Mas Urias Smith, nós não realmente identificamos, mas ele teve o seu entendimento de Josias Litch. Então, se Urias Smith estava errado e a sua aplicação do verso 40 a 45 estava errado, então Josias Litch também deveria estar errado. Mas o problema ao identificar Josias Litch como errado é que o entendimento de Josias Litch de Daniel 11, verso 40, tinha a ver com a aplicação que ele fazia de Apocalipse 9. Então, o entendimento de Josias Litch de Daniel 11, 40 e 45, não apenas o verso 40, o entendimento de Josias Litch desses últimos versos de Daniel 11 está conectado de como nós aplicamos Apocalipse 9, porque está falando da mesma história em diferentes pontos dessa história. Então, temos que nos perguntar, se nós jogarmos todo o entendimento de Josias Litch de Daniel 11
E o seu entendimento de Daniel 11 foi parte do contexto da sua aplicação, foi formado através de Apocalipse 9. Quais são as implicações disso? Será que é seguro jogar toda uma coisa que está errado e colocar tudo para o lixo? Se eles estão falando da mesma história em pontos, nos mesmos pontos? Eu sei que essas coisas eu não vi quando nós nos posicionamos de que Urias Smith estava errado quando ele entendeu esses versos. Mas tem alguns detalhes dessa questão que estão se tornando claros agora. Quando nós olhamos para Daniel 11, 40 e 45, através da forma que Josias Litch apresentou, te leva de 1798 a 1821. Mas essa história era uma história que leva a história de agosto de 1840. A gente não pode deixar essa história num vácuo. A gente tem toda uma história por trás que leva a ela. Então, o entendimento de Josias Litch de 11, 40 a 45 é a história que leva até 11 de agosto de 1840, que está em Apocalipse 9. Então, o que acontece no entendimento de Josias Litch de Daniel 11, 40 a 45? Nós vemos a França sendo derrotada, particularmente quando nós olhamos para o verso 40. A França, ela sai do Egito em 1801, quando eles assinam o tratado. Mas em que condição que o Egito foi deixado quando a França saiu de lá? A França, ela saiu do Egito e esse vácuo que ela deixou, essa parte começou a... Eu não entendi o que ele disse agora. Eles tentaram se restabelecer, mas também eles queriam ver quem que ia controlar o Egito. Então, nós sabemos o contexto desse conflito em 1801, no mesmo ano que o Tratado de Paz foi assinado. Em 1801, o mesmo ano que a França assinou esse Tratado de Paz, no fim do que marca o fim da campanha egípcia, a Turquia, ela mandou um comando no nome de Muhammad Ali e manda ele para o Egito, para que ele pudesse reocupar o país. Então Muhammad vai para o Egito e ele tem desejos. Ele não está satisfeito de apenas ser um servo de Sudão. Ele quer o Egito para ele. E ele quer reinar como um rei do Egito e ter a sua família como uma dinastia reinando o Egito. E o Egito era uma província, essencialmente estava sobre o Império Otomano naquele tempo. E o Império Otomano queria controlar
tomar o controle novamente. Então, Mohammed ali ele vai para o Egito, mas de forma bem rápida ele começa a consolidar poder para si, e aí ele faz aliança com líderes locais, e ele começa a ter o suporte, e aí em 1805 ele substitui o governo do Egito. Então isso marca o ponto onde ele começa uma campanha de expansão, e ele começa a expandir o seu poder. E isso aqui é uma nota de Wikipedia sobre Muhammad Ali. E diz que Muhammad Ali, o ouro, era para o Egito, que o Egito saísse do Império Romano e governasse a sua dinastia. Para fazer isso, ele teve que reorganizar a sociedade egípcia, a economia, e construir um governo militar. Então, essa ideia era quebrar o Egito e fazer com que ele estivesse fora do Império Otomano, para que ele mesmo pudesse reinar, não apenas como um governante. Então ele está crescendo em poder, e os otomanos começam a procurar ajuda, pedir a ele ajuda. E os otomanos começam a pedir que o Mohammed o assista no conflito contra a Arábia Saudita, e Mohammed então dá assistência para que eles pudessem derrotar. Depois disso, em 1821, Mohammed Ali ele conquista Sudão. Então ele está expandindo o seu poder, e aí então chega um desenvolvimento importante em 1802 a 1827, onde a Grécia estava sob o controle dos turcos. Então eles tiveram uma guerra revolucionária de independência de 1808 a 1807. Eles tiveram uma guerra contra a Turquia, e a Turquia chamou Mohammed Ali novamente para chegar e ajudar eles a tentar acabar com essa revolução. Claro que a Grécia ganhou essa guerra porque o poder europeu acabou intervindo, mas teve uma outra situação onde Mohammed Ali chegou para salvar os turcos. Então isso leva a 1801 a 1803. Eu vou fazer uma linha depois sobre isso. Você tem a primeira guerra otomana egípcia, em 1831 a 1833. E esse era um conflito entre o Império Otomano e o Egito. E esse conflito aconteceu porque Mohammed Ali demandou porções da Síria como uma recompensa por ajudar a Turquia na Revolução Turca. Então, essa Revolução Turca aconteceu de 1802 a 1807, que o Egito pediu que eles dessem assistência. Ele queria que ele desse a Síria de volta, como um pagamento. E isso levou à Primeira Guerra Otomana-Egípcia. Nessa guerra otomana-egípcia, a França e a Grã-Bretanha interviram.
E isso levou à Segunda Guerra Otomana Egípcia. E isso aconteceu porque Muhammad Ali declarou a independência completa da Turquia. Ele tinha algumas demandas. Na Primeira Guerra, ele queria controlar a Síria e os outros, e independência ao Império Otomano. E aí foi assinado ele queria ter controle de partes da Síria e também da Turquia. E a sua declaração de independência completa da Turquia. Em 1839, isso levou à Segunda Guerra Otomana Egípcia. Por que isso é significativo? Porque os eventos de 11 de agosto de 1840 estão no contexto da Segunda Guerra Egípcia Otomana. O cumprimento de 11 de agosto de 1840 está no contexto da Segunda Guerra Otomana Egípcia, de 1839 a 1841. E no meio nós temos 1840. 1840 é o assunto de Apocalipse 9. Mas 1840 não acontece num vácuo. Procedeu da Primeira Guerra, que procedeu de uma história, de uma consolidação e um poder de Muhammad Ali no Egito, que procedeu de Daniel 11, verso 40, onde a França deixa o seu poder no Egito. Então, eu espero que essas conexões façam sentido. Você realmente não consegue separar ambas. A interpretação de Lit, do verso 40, é o prelúdio de Apocalipse capítulo 9. Então nós criamos problemas quando nós tentamos insistir e tentar separá-los e dizer que uma delas está errada. Alguém acho que fez uma pergunta? O Egito estava estrategicamente, era uma era estratégica. Eu estou tentando lembrar por quê. Porque eles tinham acesso ao Golfo de Suez, mas ele queria controlar. As notas de Wikipedia, elas estão... eu destaquei algumas partes da Síria. Então, nós temos 1798, um poder que foi deixado
pela França no Egito em 1801. Muhammad Ali ele vai para o Egito e ele começa a consolidar poder para si mesmo. 1805, ele se torna o governador do Egito. Em 1821, ele conquista Sudã. Em 1822 a 1827, nós temos a Revolução Grega, onde Muhammad Ali ele vem como assistente dos turcos. Em 1831 a 1833, temos a Primeira Guerra Egípcia-Otomana. E essa guerra foi um prelúdio para 1839 a 1841, que foi a Segunda Guerra Egípcia-Otomana. E é isso que Apocalipse 9 fala, que leva para 11 de agosto de 1840. Mas esse evento é parte de uma progressão que começa aqui em 1798. Que é o que fala Daniel 11:40. Então, Daniel 11:40 é o início dessa progressão que leva até 1839 e 1841. Aliás, 1840. Claro que tem muita história em mais detalhes que cobrem essa história. Então, esse ponto é importante o suficiente para entender Tem só mais alguns pontos aqui nas minhas notas. Quando nós olhamos Daniel 11, verso 40, através do entendimento de Josias Litt, do rei do norte e o rei do sul, na sua aplicação do verso 40, são os mesmos poderes que podemos ver em Apocalipse 9, em 1840. Você tem o Egito e o Império Otomano.
E eu estou fazendo o ponto de que o Islã ele é visto na história da aplicação de Lit. Eu acho que eu basicamente fiz o ponto que eu queria fazer. Eu vou resumir rapidamente o que nós cobrimos até agora. Nessa classe, nós olhamos para Daniel 11, verso 40, e nós comparamos com os versos paralelos de Apocalipse. Então, nós vimos que esses versos de Apocalipse se repetem e se ampliam. Sobre o verso 40 a 45. Quando nós fazemos um paralelo deles, nós vimos uma ressurreição do papado, que nós vemos em Apocalipse 13 e 17. Tem que acontecer no verso 40. Tem que acontecer no verso 40. O mundo se maravilhando sobre a besta é o que está falando no verso 40, 43. E o mundo se maravilhando sobre a besta, isso precede a ressurreição. Aliás, a ressurreição precede isso. Então, temos que ver essa ressurreição antes dos versos 41 e 43. Então, comparando ambos, é essa forma que nós podemos ver como que nós podemos entender ou chegar ao nosso entendimento de Daniel 11, verso 40. É uma forma bem simples de ver, e eu acho que dessa forma de explicar é bem fácil de ver. Então, eu fui para Apocalipse 9, apenas fazendo a conexão entre Daniel 11, através da forma que Josias Litt entendia, e Apocalipse 9, demonstrando que ambos estão relacionados. Eles estão falando sobre a mesma história através de pontos diferentes na história. Então, se você diz que Uriah Smith está errado, você está dizendo, então, que Josias Litt está errado. E então, se Josias Litt está errado, então você está colocando fora pedaços importantes do quebra-cabeça, que nos dá um contexto para 11 de agosto de 1840. Então, a aplicação de Litt de Apocalipse 9. Então, se Litt identifica Islã em conexão com Daniel 11, verso 40, nós podemos ter licença para fazer a mesma coisa. E nós fazemos. Nós vemos Islã na história do nosso entendimento de Daniel 11, 40. E eu estou um pouquinho acima do tempo. Mas me perguntaram ontem se eu poderia dar um momento no fim da apresentação para que as pessoas fizessem algumas perguntas. Se as pessoas tiverem alguma pergunta sobre o que foi falado, alguma outra questão, você pode ficar um pouquinho mais para isso. Existem perguntas aqui na sala de bate-papo. De perguntas e respostas. Que diz: a primeira guerra egípcia, que ano que aconteceu? 1831. A primeira guerra egípcia. Porque ele colocou ali. Ele não colocou a data até onde vai.
1831 até 1833. E a segunda faz o ponto de que Daniel 12, verso 1 continua até o verso 45. Daniel 12, 1 continua até Daniel 11, 45. É verdade, porque o verso 45 ele fala sobre o final, o grande conflito do final do papado. E Daniel 12, 1 obviamente vê que esse é o fim. Mesmo que o verso 45, através do meu entendimento, que eu entendo estar correto, que seria um conflito progressivo, onde esse evento ele culmina no rei do norte. E a conexão, essa combinação, termina em Daniel 12, 1. É assim como eu entendo esses versos. Alguém perguntou, para as linhas de Lit e Smith até o verso 44, onde que eles têm uma interpretação diferente no verso 45. Ontem você falou sobre isso. Uma das linhas está correta. Eles estão corretas no verso 40 a 43. Quem estava correto? Ambos estavam corretos na sua dispensação. Ambos estavam corretos nas suas dispensações. Lit estava escrevendo na história milerita, na primeira geração, que termina em 1863. Ele está escrevendo no contexto da história milerita. Smith, ele está escrevendo na história da segunda geração, no início do Adventismo. Se nós olhamos no contexto desse padrão que nós colocamos aqui, de falha, falha, sucesso, sucesso, nós podemos ver nessas duas dispensações. Que tem a dispensação milerita, que termina em 1863, que é uma história de falha, que é a dispensação do início do Adventismo, que é marcado 1888. Então, nós chegamos para a nossa dispensação, que começa em 1798 e termina na segunda vinda. Então, essas são duas dispensações diferentes que Lit e Smith eles estão. E tem muitas formas que podemos apresentar que eles estão em duas dispensações diferentes. Falha, falha, ou sucesso, sucesso. Ou no contexto da quarta geração do Adventismo. Que eles estão em diferentes dispensações e eles estão corretos para as suas próprias dispensações. É assim que eu entendo quando chega no verso 40 a 45. A pergunta é, então, nós fazemos uma aplicação tripla de Lit e Smith igual à nossa aplicação também, como nós vemos em Grande Conflito e Spiritual Gifts? Eu acho que esses paralelos são... Por exemplo, nós não estamos conectando Apocalipse 9 através do entendimento do verso 40.
Mas nós vemos que Josiah Elite fez isso. E o Uriah Smith, por ter copiado de Josiah Elite, fez isso também. Então, portanto, nós podemos ser mais, não podemos ser mais claros fazendo a conexão de Apocalipse 9 e a nossa linha e Islã radical com Daniel 11, verso 40. Então tem paralelos que você pode ver. Você vê Islã no primeiro e também vê Islã no segundo. Você vê também Islã no terceiro também. São paralelos, mas nós temos que ter muito cuidado, eu acho. Que essas histórias são histórias de falha e a nossa história é uma história de sucesso. E existem diferenças entre uma linha de sucesso e uma linha de falha. E a nossa linha se parece diferente da primeira, em termos de... Quando nós não estamos mais olhando, nós não estamos mais olhando através de uma identificação simbólica ou geográfica do Rei do Norte e o Rei do Sul. Então existem poderes diferentes. Eu creio que é um exercício que a gente deve fazer, mas nós temos que ter cuidado porque existem diferenças significantes entre a nossa história e essas histórias. Nós não podemos fazer uma aplicação simples. Tem algumas questões que a gente tem que considerar, mas a gente tem que reconhecer que existem paralelos. É algo que a gente não consegue fazer em detalhes, mas eu vou responder mais uma. Aqui diz: eu perdi um ponto. Será que você pode repetir como que as características da França chega à Rússia como Rei do Sul, a União Soviética no Rei do Sul, como Rei do Sul? A gente pode ver na revista Tempo do Fim que a Revolução Francesa termina. Então, as características do Rei do Sul, como ateísmo, como licenciosidade, elas não são mais características da França depois da Revolução Francesa. Então, o Rei do Sul cessa existir, para de existir. Então, como foi colocado na revista Tempo do Fim, é basicamente o título do Rei do Sul, que ele é transferido da França à Rússia. E essa transferência acontece na Revolução Francesa, em 1917. E nós vemos que a Rússia passa leis similares à França, como o casamento, e a gente tem comunismo, licenciosidade, que seria, na verdade, características ateístas também. Então é assim que nós vemos essa transferência acontecendo. Ok? Então eu gostaria de agradecer a todos pelo seu tempo. Foi uma bênção. Eu creio que todos nós aprendemos bastante, mas eu gostaria de encerrar com uma oração, e aí teremos um intervalo e depois, mais tarde, voltamos para os estudos da irmã Tess, da ancia Tess. Então vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos pela sua palavra, sobre tudo que nós conseguimos falar, cobrir. E nós te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor nos proveu nesse período de tempo. E chegar a um entendimento maior da sua verdade para nós. Senhor, nós não temos nenhuma mensagem. O nosso trabalho é procurar de forma profunda tudo que o Senhor nos deu. E nós te agradecemos por isso. Sabemos, Senhor,
que esse é um tempo bem difícil para muitos. Ao entendermos que nós estamos no tempo da angústia de Jacó, nós pedimos que o Senhor guie cada um de nós de forma individual, através, como o Senhor, da mesma forma que o Senhor prometeu Jacó que ele seria salvo no seu período de angústia. E temos essa promessa de que o Senhor vai nos salvar nossos amados também, os nossos irmãos, ao passarmos por tempos de angústia individuais, que possamos ver ao outro lado, nos abençoe durante esse intervalo agora, para que possamos voltar para os estudos da Anciã Tess. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.